Você pode conquistar impérios, ganhar milhões, liderar multidões, mas se não dominar a si mesmo, será escravo de tudo. Essa é uma verdade dura, ignorada por muitos, mas essencial para quem deseja alcançar não só sucesso externo, mas principalmente liberdade interior. Imagine por um instante um homem que venceu todas as batalhas do lado de fora, mas perdeu a única que realmente importava, a batalha contra si mesmo. E o mais trágico é que essa derrota, silenciosa e invisível aos olhos dos outros, é muitas vezes a que mais destrói por dentro. Aquele que não tem controle sobre sua mente será governado pelas emoções, pelos impulsos e pelas circunstâncias ao redor. E nada é mais perigoso do que isso. Essa é a história de tantos reis, generais, empresários, celebridades. Gente que dominou o mundo, mas fracassou onde mais precisava vencer, na própria mente. O maior exemplo talvez seja Alexandre, o Grande. Ele conquistou quase todo o mundo conhecido antes dos 30 anos, mas morreu jovem, doente, consumido por excessos, impulsividade e emoções descontroladas. Ele dominou tudo, menos a si mesmo. E essa falta de domínio pessoal não apenas encurtou sua vida, mas também comprometeu o legado que poderia ter sido ainda mais grandioso. É a clássica tragédia da glória externa sem estrutura interna. Um castelo feito de ouro, mas com alicerces de areia. E não precisamos olhar para a antiguidade para encontrar esse padrão. Quantos líderes modernos, atletas de elite, milionários e influenciadores caíram porque não conseguiram controlar a raiva, o ego, o medo? Vivemos em uma sociedade que valoriza a conquista externa, mas despreza a conquista interna. A cultura do desempenho, do status, da aparência, frequentemente ignora a importância da serenidade, da reflexão e do autoconhecimento. Somos ensinados a vencer os outros, mas não a vencer a nós mesmos. E aí mora o verdadeiro fracasso. Parecer forte por fora, mas ser frágil por dentro. O estoicismo nos lembra de algo fundamental. A verdadeira força não está no domínio do outro, mas no domínio de si. Não adianta controlar o mercado se você não controla sua mente. Não adianta vencer debates se você perde para a ansiedade. Não adianta acumular riqueza se você vive escravizado por desejos e inseguranças. O sábio estoico entende. O inimigo mais perigoso está dentro de casa. É aquele que sussurra no seu ouvido que você deve revidar, gritar, agir sem pensar. E ao ceder, você se torna refém. Refém de si mesmo. Marco Aurélio, imperador romano e filósofo estoico, escreveu em seu diário: Você tem poder sobre sua mente, não sobre eventos externos. Perceba isso e encontrará força. Ele liderou um império, mas antes disso, liderava a si mesmo. E isso fazia toda a diferença. Ele era um homem que, diante de traições, guerras, tragédias familiares, se mantinha sereno. Por quê? Porque havia conquistado o que quase ninguém busca: o autodomínio. A capacidade de observar suas emoções sem se tornar escravo delas. De agir com razão, mesmo quando tudo ao redor pedia desespero. Isso é virtude. Isso é poder real. Esse autodomínio é o que diferencia os fortes dos fracos. Não a força física, não o poder financeiro, mas a capacidade de resistir aos impulsos, de não reagir automaticamente, de manter a calma mesmo quando o mundo desmorona. Essa força silenciosa é o verdadeiro poder. Essa força não faz barulho, não se exibe, não se impõe, mas ela transforma, ela acalma, ela governa. Ela é a base para qualquer realização duradoura, porque quem domina a si mesmo não é abalado pelas ondas da vida. Ele é como uma rocha firme diante da tempestade. Imagine uma pessoa que se recusa a ser provocada, que escuta um insulto e responde com silêncio, que diante da rejeição não se desespera, que diante da crítica não reage com raiva. Essa pessoa é vista como fria por muitos,
Mas, na verdade, ela é livre, porque ninguém governa quem governa a si mesmo. O frio de que falamos aqui não é a ausência de sentimento, mas a presença plena da razão. É a maturidade emocional que se recusa a entrar em batalhas inúteis. É a mente que compreende que o maior poder está em escolher a própria resposta. Essa frieza estoica é, na verdade, calor interno. É fogo controlado. É paixão canalizada. Ser frio nesse contexto é ser maduro. É ser blindado emocionalmente. Não é ser apático, mas sim seletivo com o que se permite sentir e como se reage. É manter a bússola interna apontada para o que realmente importa, mesmo em meio às tempestades externas. É não se deixar arrastar por emoções momentâneas que roubam sua clareza e paz. É manter-se firme quando todos à sua volta se desestabilizam. E essa firmeza inspira, essa firmeza cura. Sêneca dizia: é mais poderoso quem venceu a si mesmo do que quem conquistou 1000 exércitos. A verdadeira guerra não é contra os outros, é contra nossas próprias emoções desordenadas. A raiva que te domina, o medo que te paralisa, a inveja que te corrói, o orgulho que te cega, a impulsividade que te derruba. Esses são os verdadeiros inimigos. E o estoicismo nos dá armas para enfrentá-los, ferramentas para treinar nossa mente como um guerreiro treina sua espada, com dedicação, com disciplina, com coragem. Uma dessas armas é a visualização negativa. Parece estranho, mas é poderoso. Imagine que tudo pode dar errado, que você pode perder seu trabalho, sua saúde, seu relacionamento. Essa prática não é pessimismo, é fortalecimento mental. Quando o pior acontece, você já está preparado. E se não acontecer, você valoriza mais o que tem. Você deixa de viver na expectativa e passa a viver na presença. A mente estoica é uma mente que já fez as pazes com o imprevisível, que já aceitou que não pode controlar tudo, mas pode sempre controlar sua atitude. Outra arma é a pausa. Entre o estímulo e a resposta, existe um espaço. Nesse espaço está sua liberdade, está sua força. Quando algo te irrita, pare, respire, observe. Pergunte a si mesmo: isso depende de mim? Se não depende, abandone. Se depende, haja com razão, não com impulso. Essa pausa pode mudar destinos, pode evitar guerras, pode salvar relações. É nesse pequeno intervalo que a diferença entre sabedoria e destruição acontece. E essa pausa, quando cultivada diariamente, se torna parte de quem você é. Epicteto dizia: não são as coisas que nos perturbam, mas a opinião que temos sobre elas. Isso significa que a realidade em si não nos machuca. O que machuca é nossa interpretação dela. Perder um emprego pode ser o fim para um e uma oportunidade para outro. Ser criticado pode ser humilhante para uns e um aprendizado para outros. Tudo depende de como você interpreta. E ao mudar essa interpretação, você muda a experiência. Você muda a sua vida. Porque a dor é inevitável, mas o sofrimento é opcional. Ele nasce do julgamento que colocamos sobre os fatos. E essa interpretação é treinável. Você pode condicionar sua mente a reagir com clareza, com lógica, com maturidade. Pode usar cada pequena irritação como um treino de resistência emocional. Cada pessoa difícil como um mestre disfarçado. Cada fracasso como um degrau. Nada acontece por acaso, e tudo pode ser transformado em crescimento. Desde que você escolha ver assim. Desde que você esteja disposto a enfrentar a si mesmo todos os dias. Por isso, dominar a mente é dominar a vida. Você pode estar cercado de caos, mas se sua mente for firme, nada te abala. Você pode ouvir gritos, mas ainda assim manter a paz. Você pode ser desafiado, mas ainda assim responder com sabedoria. Isso é poder. O resto é ilusão. O verdadeiro guerreiro é aquele que vence sem lutar, que silencia sem humilhar, que diz pouco, mas diz certo, que escolhe o momento exato de agir, que entende que muitas vezes
A maior vitória está em não reagir. Muitos querem ser temidos, admirados, invejados. Poucos querem ser tranquilos, centrados, livres. Mas a liberdade emocional é o bem mais valioso que existe. Quando você não precisa provar nada a ninguém, quando não reage a qualquer estímulo, quando escolhe suas batalhas com sabedoria, você se torna inatingível. Você se torna um mestre de si mesmo. E esse domínio interno é algo que ninguém pode tirar. Nem o tempo, nem as circunstâncias, nem o fracasso, nem a crítica. E isso não significa se isolar do mundo. Muito pelo contrário. Significa viver no mundo com presença, com consciência, com serenidade. Significa se tornar um ponto de equilíbrio em meio ao desequilíbrio. Um farol em meio à tempestade. Alguém que inspira não pela força bruta, mas pela força calma. Não pelo barulho, mas pela presença. É o silêncio de quem já entendeu tudo. É a postura firme de quem já lutou batalhas internas e saiu vitorioso. E como desenvolver esse poder? Com treino, com prática, com disciplina, com reflexão diária. Escreva suas reações, observe seus erros, releia os ensinamentos dos estoicos, medite sobre a impermanência das coisas. Lembre-se, tudo passa, tudo muda, mas sua essência pode permanecer intacta, se você assim escolher. O poder de ser frio não vem de fora. Ele nasce da compreensão profunda da natureza da vida, da aceitação dos ciclos, do reconhecimento de que você não precisa reagir a tudo. Você pode escolher. A cada dia, busque vencer a si mesmo, não para se tornar perfeito, mas para se tornar consciente. O autodomínio é uma jornada, não um destino. Haverá falhas, recaídas, deslizes, mas cada vez que você escolhe a razão em vez do impulso, a serenidade em vez da raiva, a sabedoria em vez da reatividade, você dá um passo a mais rumo à verdadeira liberdade. Liberdade de si, liberdade do mundo. E essa liberdade é a maior conquista que um ser humano pode alcançar. Então, da próxima vez que sentir que está perdendo o controle, lembre-se, essa é sua batalha. Essa é sua chance de ser maior do que as emoções que tentam te dominar. Essa é sua oportunidade de mostrar que você, e não o mundo, está no comando da sua mente. E isso, essa consciência, é o que te torna frio, no melhor sentido da palavra. Frio como o aço forjado no fogo, firme como uma montanha, claro como a água parada, porque no fim, o maior império que você pode conquistar é você mesmo. E esse império ninguém pode te tirar. Ele não depende de governo, de fama, de aplausos. Ele depende apenas da sua escolha, de ser frio, de ser firme, de ser livre. E agora eu te pergunto, qual dessas ideias mais tocou você? Qual delas você pretende aplicar na sua vida a partir de hoje? Deixe aqui nos comentários. Quero saber sua visão. Vamos aprofundar essa reflexão juntos.